Uma nova esposa entra em um lar marcado pela dor da perda e pela esperança de recomeço. Nos primeiros dias tudo parece perfeito, até que pequenos gestos revelam algo sombrio por trás do sorriso gentil. A criança, silenciosa e obediente, começa a viver um pesadelo invisível aos olhos do pai. E quando a verdade finalmente vem à tona, ela escancara o terror que pode existir atrás das portas de uma casa impecável. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Mariana sempre acreditou que conhecia cada detalhe da vida de Roberto. 17 anos de casamento constroem esse tipo de certeza, aquela sensação reconfortante de que não existem mais surpresas, de que tudo já foi dito, revelado, compartilhado. Ela sabia que ele preferia café sem açúcar, que torcia para o Palmeiras desde menino, que tinha uma cicatriz pequena no joelho esquerdo de uma queda de bicicleta aos 8 anos. Sabia que ele sonhava em um dia viajar para a Patagônia, que detestava shows lotados, mas adorava cinema vazio nas tardes de domingo. Conhecia cada maneirismo, cada suspiro, cada silêncio. Ou pelo menos era isso que ela pensava, enquanto preparava o café da manhã naquela terça-feira ensolarada de março, na cozinha ampla do apartamento em Pinheiros, São Paulo, onde moravam havia mais de uma década. O som da cafeteira elétrica preenchia o ambiente com seu ronronar familiar. Mariana cortava mamão em cubos perfeitos, daquele jeito meticuloso que sempre teve para organizar as coisas. Tudo em sua vida tinha um lugar, uma ordem, uma razão de ser. Ela construiu sua rotina como quem constrói uma casa, tijolo por tijolo, com cuidado e dedicação. Acordava sempre às 6 da manhã, preparava o café, acordava os filhos, Caio de 15 anos e Sofia de 12, ajudava-as a arrumar as mochilas, despachava todo mundo e só então sentava para tomar seu próprio café, já morno, enquanto olhava as notificações do celular e planejava mentalmente as tarefas do dia. Roberto apareceu na cozinha ainda de pijama, o cabelo bagunçado, aquele ar de quem acabou de acordar que sempre a fez sorrir. Ele tinha 43 anos, mas parecia mais jovem, com aquele jeito descontraído de quem nunca levou a vida excessivamente a sério. Era arquiteto, trabalhava em um escritório no Itaim Bibi e passava os dias desenhando projetos, negociando com clientes, resolvendo problemas de obra. Mariana sempre admirou a capacidade dele de manter a calma, mesmo nas situações mais estressantes, aquela serenidade que a conquistou quando se conheceram, tantos anos atrás, em uma festa de formatura na USP. Bom dia, amor. Roberto beijou o topo da cabeça dela e serviu-se de café. Dormiu bem? Mariana assentiu, concentrada em fatiar o pão francês. Os meninos já estavam acordados. Ela ouvia o som dos passos apressados no andar de cima. As vozes discutindo sobre quem ia usar o banheiro primeiro. Era uma manhã comum, absolutamente normal, daquelas que se repetem sem grande variação ao longo dos anos. Mas havia algo no ar, uma energia quase imperceptível que Mariana não conseguia identificar. Talvez fosse apenas cansaço. Ela andava se sentindo estranha ultimamente, com uma inquietação difusa que não sabia explicar. Roberto, você vai conseguir buscar a Sofia na aula de dança hoje? Tenho reunião na escola do Caio e não sei que horas vou sair. Ele hesitou por uma fração de segundo, apenas o suficiente para Mariana notar. Claro, sem problema. Que horas termina? 5:30. Combinado. Caio desceu correndo as escadas, uniforme do colégio meio torto, mochila pendurada em um ombro só. Estava naquela fase complicada da adolescência, alternando entre momentos de afeto e explosões de irritação sem motivo aparente. Mariana já tinha aprendido a navegar por essas águas turbulentas, mantendo a paciência mesmo quando ele batia à porta do quarto ou respondia com monossílabos. Sofia, por outro lado, ainda era doce e comunicativa, cheia de energia e planos mirabolantes, sempre desenhando, criando histórias, inventando mundos imaginários. A família tomou café junta, cada um imerso em seus próprios pensamentos e afazeres. Roberto checava e-mails no celular,
Caio mastigava o pão com a expressão de quem preferiria estar em qualquer outro lugar. Sofia tagarelava sobre a apresentação de balé que estava ensaiando. Mariana observava aquela cena com um misto de afeto e melancolia. Era isso, a vida real, sem filtros ou edições. Era bonito e imperfeito ao mesmo tempo, cheio de pequenos desajustes que de alguma forma se encaixavam. Depois que todos saíram, Mariana ficou sozinha no apartamento. Trabalhou em casa, era tradutora freelance, passava os dias convertendo textos técnicos do inglês para o português. Uma tarefa que exigia concentração, mas que também permitia flexibilidade de horários. Sentou-se em frente ao computador no escritório improvisado que montaram no quarto de hóspedes, mas a concentração não vinha. Ficou olhando pela janela, observando o movimento da rua, os carros passando, as pessoas apressadas na calçada, cada uma carregando seus próprios dramas invisíveis. O celular vibrou. Era Daniela, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. Elas tinham aquele tipo de amizade que atravessa décadas, que sobrevive a mudanças de cidade, casamentos, filhos, todas as transformações que a vida impõe. Daniela morava em Perdizes, trabalhava como advogada e tinha uma habilidade impressionante para perceber quando algo estava errado. Mari, vamos almoçar amanhã? Faz tempo que não conversamos direito. Mariana sorriu ao ler a mensagem. Daniela sempre sabia quando ela precisava de companhia. Combinaram de se encontrar no restaurante italiano que frequentavam, um lugar acolhedor e discreto onde podiam conversar sem pressa. Naquela tarde, Mariana foi à reunião na escola de Caio. A coordenadora pedagógica queria discutir o desempenho dele em matemática, que andava oscilando. Mariana ouviu com atenção, fez perguntas, demonstrou preocupação genuína, mas uma parte dela estava distante, pensando em coisas que nem ela mesma conseguia nomear. Havia uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, como se o chão sob seus pés estivesse se tornando menos sólido, sem que ela entendesse o motivo. Quando chegou em casa, já estava escurecendo. Roberto tinha buscado Sofia e estava ajudando-a com a lição de casa na mesa da sala. A cena era tão familiar, tão reconfortante, que Mariana sentiu uma pontada de culpa por andar com aqueles pensamentos indefinidos. Tinha tudo o que sempre quis: uma família, um casamento estável, filhos saudáveis, uma vida confortável. Por que então sentia aquele peso, aquela inquietação? À noite, depois que as crianças foram dormir, Mariana e Roberto sentaram no sofá para assistir a um episódio da série que estavam acompanhando. Ele passou o braço em volta dos ombros dela, gesto automático e carinhoso que repetiam havia anos. Mariana encostou a cabeça no ombro dele e tentou relaxar, mas seu corpo estava tenso, alerta, como se esperasse por algo. — Você está bem? Roberto perguntou, percebendo a rigidez dela. — Estou, só cansada. Ele beijou sua testa e voltou a atenção para a televisão. Mariana fechou os olhos e respirou fundo, tentando afastar aquela sensação incômoda que a perseguia. No dia seguinte, encontrou Daniela no restaurante. A amiga chegou com seu jeito expansivo de sempre, abraçou Mariana com força e começou a falar sem parar sobre um caso complicado que estava levando no escritório. Mas logo percebeu que Mariana estava quieta demais, perdida em pensamentos. — O que está acontecendo, Mari? Você está com uma cara péssima. Mariana hesitou. — Não é nada específico, Dani. É só que ando me sentindo estranha. Como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não conseguisse identificar o quê. Daniela franziu a testa. — Está tudo bem com o Roberto? — Está. Quer dizer, acho que está. Não sei. Ele anda meio distante, mas nada muito óbvio. Talvez seja coisa da minha cabeça. Ou talvez não seja. Você tem aquele sexto sentido, Mari. Sempre teve. Lembra quando percebeu que o Felipe estava te enrolando lá na faculdade, meses antes de todo mundo descobrir? Mariana sorriu sem graça. Aquilo foi diferente. O Roberto não é o Felipe. Eu sei. Mas presta atenção nos sinais. Às vezes, a gente ignora o que está bem na nossa frente, porque não quer ver. Elas mudaram de assunto, conversaram sobre os filhos,
sobre trabalho, sobre planos para o fim de semana. Mas as palavras de Daniela ficaram ecoando na cabeça de Mariana. Será que estava ignorando algo? Será que havia sinais que ela se recusava a enxergar? Nos dias seguintes, Mariana começou a observar Roberto com mais atenção. Não que estivesse procurando problemas, mas havia uma vigilância nova, um olhar mais cuidadoso para detalhes que antes passavam despercebidos. Ele checava o celular com mais frequência. Parecia distraído durante as conversas. Demorava mais para responder mensagens dela. Mariana se sentia ridícula fazendo essas perguntas mentalmente, como se estivesse interpretando mal a própria vida. Uma semana depois, em uma quinta-feira à tarde, Mariana estava em casa, organizando papéis quando o interfone tocou. Não esperava ninguém. Atendeu com curiosidade. Boa tarde. É da residência do Sr. Roberto Almeida? Sim, sou a esposa dele. Posso ajudar? Tenho uma entrega para ele. Pode receber? Mariana autorizou a subida. Minutos depois, um motoboy entregou um envelope pardo discreto sem remetente visível. Ela assinou o recebimento e ficou com o envelope nas mãos, sem saber o que fazer. Normalmente não abria correspondências de Roberto. Cada um tinha seu espaço, sua privacidade. Mas algo naquele envelope a incomodou. Era leve demais para ser documentos de trabalho, e Roberto nunca mencionou estar esperando nada. Mariana colocou o envelope sobre a mesa da sala e tentou voltar ao trabalho. Mas não conseguia se concentrar. Seus olhos voltavam sempre para aquele retângulo pardo, inocente e, ao mesmo tempo, ameaçador. O que haveria lá dentro? Por que tinha sido enviado para casa e não para o escritório? Por que não havia remetente identificável? Passou 1 hora até que Mariana não aguentou mais. Pegou o envelope, sentiu o peso dele, examinou todos os lados. Não havia nada escrito além do nome de Roberto e do endereço. Respirou fundo. Sabia que abrir correspondência alheia era uma violação de privacidade. Mas a inquietação que a perseguia nos últimos dias se transformou em uma urgência quase física. Precisava saber. Com dedos trêmulos, abriu o envelope com cuidado, tentando não rasgar muito para poder fechar de novo, se fosse apenas algo do trabalho. Dentro havia uma única foto. Mariana tirou a imagem e sentiu o mundo parar. Era uma foto antiga, meio desbotada, mas perfeitamente clara. Roberto, muito mais jovem, talvez com 20 e poucos anos, estava ao lado de uma mulher que Mariana nunca tinha visto. Os dois sorriam para a câmera, em um ambiente que parecia ser um parque, mas não era isso que fazia o coração de Mariana acelerar descontroladamente. Era a criança, uma menina pequena de talvez 2 ou 3 anos, que Roberto segurava no colo. A criança tinha os olhos claros dele, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso. E no verso da foto, escrito à mão com letra caprichada, havia apenas uma frase que destroçou todas as certezas de Mariana em um único instante. Ela merece conhecer o pai. Mariana deixou a foto cair no chão. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou se sentar. O apartamento silencioso parecia girar em torno dela. Respirou, fundo, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente. Uma filha. Roberto tinha uma filha. Uma filha que ela nunca soube que existia. Uma filha que, pela idade aparente na foto, deveria ter nascido antes deles se casarem. Ou durante. Não, impossível. Ou seria. Pegou a foto novamente e estudou cada detalhe. A semelhança era inegável. Aquela criança era filha de Roberto, não havia dúvida. Mas quem era a mulher ao lado dele? Quem tirou essa foto? E, principalmente, por que alguém estava enviando isso agora, depois de tantos anos? Mariana olhou para o relógio. Roberto chegaria em algumas horas. Os filhos voltariam da escola. A vida continuaria seu curso normal. Pessoas entrariam pela porta, conversas aconteceriam, o jantar seria preparado. Mas nada seria mais o mesmo. Nada poderia voltar a ser como era antes dessa foto, antes dessa revelação que transformou 17 anos de casamento em uma grande interrogação. Ela guardou a foto de volta no envelope, escondeu tudo em uma gaveta do seu escritório e tentou acalmar a respiração. Precisava pensar, precisava entender,
Precisava decidir o que fazer com aquela bomba que acabara de explodir em suas mãos. Mas a única certeza que tinha naquele momento era que nada, absolutamente nada em sua vida, seria como antes. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, encontrou Mariana na cozinha, picando legumes para o jantar com movimentos mecânicos. Ele a cumprimentou com um beijo rápido, comentou sobre o trânsito, reclamou de um cliente difícil. Mariana ouvia tudo como se estivesse submersa, as palavras chegando abafadas, distorcidas. Olhava para o rosto dele, procurando sinais, procurando a verdade escondida atrás daqueles olhos que achava conhecer tão bem. "Você está pálida, passou mal?" Roberto perguntou, finalmente percebendo a expressão dela. "Só uma dor de cabeça." "Vai passar. Quer que eu termine de fazer o jantar?" "Não precisa, já está quase pronto." Ele a observou por mais um momento, depois foi tomar banho. Mariana ficou sozinha com seus pensamentos caóticos, com aquela foto queimando em sua mente como um segredo tóxico que não sabia como lidar. Deveria confrontá-lo imediatamente? Deveria investigar primeiro? Deveria fingir que nada aconteceu até entender melhor a situação? O jantar foi uma tortura silenciosa. Caio e Sofia conversavam, alheios à tempestade que acontecia dentro de Mariana. Roberto comeu normalmente, comentou sobre os planos para o fim de semana, perguntou sobre a escola das crianças. Tudo tão normal, tão cotidiano, tão completamente falso agora, que Mariana sabia o que sabia. À noite, deitada ao lado de Roberto na cama, Mariana ficou de olhos abertos no escuro. Ele dormia tranquilamente, respiração regular, corpo relaxado. Como conseguia dormir tão bem carregando um segredo daqueles? Ou talvez não fosse um segredo. Talvez fosse apenas um capítulo fechado do passado que ele considerava irrelevante para o presente. Mas então, por que alguém estava trazendo isso à tona agora? As perguntas se multiplicavam sem respostas. Mariana passou a madrugada inteira acordada, vendo as horas passarem no relógio digital ao lado da cama, ouvindo os sons da cidade lá fora, sentindo o peso esmagador de uma verdade que mudou tudo sem que nada tivesse mudado ainda. Mariana acordou cansada, com os olhos ardendo e o corpo pesado, como se tivesse carregado pedras a noite inteira. Roberto já tinha saído para o trabalho quando ela desceu para a cozinha. Deixou um bilhete curto na geladeira, dizendo que tinha reunião cedo e que voltaria apenas no final da tarde. Ela amassou o papel entre os dedos, sentindo uma raiva surda crescer no peito. Como ele conseguia continuar vivendo normalmente enquanto ela se despedaçava por dentro? Os dias seguintes foram uma tortura. Mariana tentava manter a rotina, preparar refeições, ajudar os filhos com as lições, trabalhar nas traduções, mas tudo parecia irreal, como se estivesse representando o papel de si mesma. Olhava para Roberto durante o jantar e via um estranho. Cada gesto dele, cada palavra, cada sorriso agora carregava um peso diferente. Quantas outras coisas ele escondia? Quantas outras mentiras sustentavam o casamento que ela acreditava ser sólido? Ela tirou a foto do envelope inúmeras vezes, estudando cada detalhe. A mulher ao lado de Roberto era bonita, tinha cabelos escuros e longos, um sorriso largo. Usava uma blusa florida e jeans desbotado, o estilo despojado de quem não se preocupa demais com aparências. Mas era a menina que prendia a atenção de Mariana. Aqueles olhos claros, aquele nariz pequeno, a boca desenhada. Era impossível negar a semelhança. Se aquela criança tinha 2 ou 3 anos na foto, e a imagem parecia ter uns 20 anos pelo desgaste do papel e pelas roupas das pessoas, então agora ela deveria estar com 20 e poucos anos. Uma mulher adulta, uma mulher que aparentemente queria conhecer o pai. Mariana sabia que precisava confrontar Roberto, mas o medo a paralisava. Medo de que tudo se confirmasse. Medo de que a verdade destruísse o que ainda restava de seu casamento. Medo de ter que explicar para Caio e Sofia que o pai tinha outra filha, que existia uma irmã que eles nunca conheceram. Como se conta algo assim para crianças? Foi Daniela quem a encontrou chorando em um café no bairro, 3 dias depois da chegada da foto.
Mariana tinha saído de casa sem destino, apenas precisando de ar, de espaço, de uma pausa na representação constante que sua vida tinha se tornado. A amiga entrou no estabelecimento por acaso. Viu Mariana sentada em um canto, com os olhos vermelhos e uma xícara de café frio à frente, e imediatamente soube que algo grave tinha acontecido. Mari, pelo amor de Deus, o que houve? Mariana não conseguiu responder de imediato. As palavras se engasgavam na garganta, pesadas demais para serem ditas em voz alta. Daniela sentou-se ao lado dela e esperou em silêncio, segurando sua mão com firmeza. Ele tem uma filha, Dani. Uma filha que eu nunca soube que existia. As palavras saíram em um sussurro quebrado, mas o impacto delas foi imenso. Daniela arregalou os olhos, a boca entreaberta em choque. Como você descobriu? Mariana contou tudo. O envelope, a foto, a mensagem no verso, os dias de agonia sem saber o que fazer. Daniela ouviu em silêncio, processando cada informação, e quando Mariana terminou, respirou fundo antes de falar. Você precisa confrontá-lo. Não tem outro jeito, Mari. Isso não vai desaparecer se você ignorar. Eu sei, mas tenho tanto medo, Dani. Medo de que tudo desmorone. Talvez já tenha desmoronado. Você só está vivendo nos escombros sem perceber. A frase era dura, mas verdadeira. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Como tinha chegado naquele ponto? Como não percebeu antes? Ou será que sempre soube, em algum nível profundo e inconsciente, que havia algo errado, algo escondido? Naquela noite, Mariana tomou coragem. Depois que Caio e Sofia foram dormir, ela chamou Roberto para a sala. Ele estava no sofá, mexendo no notebook, revisando projetos. Olhou para ela com aquela expressão despreocupada que tanto a irritava agora. Precisamos conversar. Algo no tom de voz dela fez Roberto fechar o computador e prestar atenção de verdade. Claro. O que foi? Mariana pegou o envelope que tinha escondido na estante, entre livros velhos que ninguém mais abria. Colocou sobre a mesa de centro, entre os dois como uma acusação silenciosa. Roberto olhou para o envelope sem entender, depois para ela, confuso. O que é isso? Abre. Ele hesitou, depois pegou o envelope e retirou a foto. Mariana observou cada microexpressão no rosto dele. Viu o momento exato em que ele reconheceu a imagem. Viu a cor sumir de suas bochechas. Viu o maxilar se contrair. Viu o terror nos olhos dele. Roberto ficou em silêncio por tempo demais, segurando a foto com dedos que tremiam levemente. Mariana esperou, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Finalmente ele falou, a voz rouca e baixa. De onde você tirou isso? Alguém enviou pelo correio, aqui para casa, com uma mensagem no verso. Lê. Roberto virou a foto e leu a frase escrita. Fechou os olhos e deixou a cabeça cair para trás, encostando no sofá. Ficou assim por longos segundos enquanto Mariana o observava, dividida entre raiva, tristeza e uma curiosidade doentia de finalmente conhecer a verdade. É sua filha? A pergunta saiu calma, mas carregava o peso de dias de angústia. Roberto abriu os olhos e olhou para ela. Havia dor naquele olhar, mas também culpa, tanto que Mariana sentiu vontade de desviar os olhos. É. A confirmação, mesmo esperada, doeu como um soco no estômago. Mariana sentiu as pernas fraquejarem e se sentou na poltrona em frente a ele. Conta tudo. Agora. Roberto passou a mão pelo rosto, respirou fundo e começou. Foi antes de te conhecer, Mari. Muito antes. Eu tinha 22 anos, estava terminando a faculdade. Conheci a Patrícia em uma festa de amigos. A gente ficou junto por alguns meses, nada sério, sabe como é nessa idade. Mas ela engravidou. E você não me contou? Em 17 anos de casamento, nunca achou importante mencionar que tinha uma filha? A voz de Mariana subiu de tom, a raiva finalmente encontrando espaço para se manifestar. Roberto levantou as mãos em gesto apaziguador. Deixa eu explicar. Por favor. Quando a Patrícia descobriu a gravidez, ela não queria que eu participasse. Disse que ia criar a criança sozinha, que não precisava de mim. Eu era jovem, imaturo, assustado. Aceitei.
Achei que era o melhor para todo mundo. Mas você sabia que tinha uma filha e nunca mencionou isso? Eu tentei ajudar financeiramente no começo. Mandei dinheiro por alguns meses. Mas a Patrícia devolveu tudo. Disse que não queria nada de mim. Disse que eu não era bem-vindo na vida da menina. Então eu parei de insistir. Tentei seguir em frente. Conheci você alguns anos depois e pensei que aquele capítulo estava fechado. Mariana sentiu uma náusea subindo. Fechado? Você achou que ter uma filha era um capítulo que se fecha? Como se fosse um emprego antigo ou um apartamento que você deixou para trás? Não foi assim, Mari. Eu era jovem, confuso. Não sabia como lidar com aquilo. E quando conheci você, quando nos apaixonamos, eu tive medo de te contar e te perder. Pensei que, se você soubesse, nunca ia querer ficar comigo. Então você preferiu mentir. Preferiu construir um casamento inteiro baseado em uma omissão gigantesca. Não foi mentira. Foi só não contar algo do passado. É a mesma coisa, Roberto. A mesma maldita coisa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de acusações não ditas. Mariana sentia o peito apertado, a respiração difícil. Estava casada com um homem que não conhecia. Estava criando filhos com alguém que era capaz de esconder uma coisa tão importante por tanto tempo. Como ela se chama? A pergunta saiu mais suave, cansada. Júlia. O nome dela é Júlia. Júlia. Mariana repetiu mentalmente, dando rosto e forma àquela criança da foto, que agora era uma mulher adulta. E ela quer te conhecer. Parece que sim. E a mãe dela? A Patrícia? Roberto hesitou. Não sei. Não tenho contato com ela há anos. Décadas. Mas alguém mandou essa foto. Alguém sabe onde você mora. Alguém quer que você enfrente isso. Roberto passou a mão pelo cabelo, gesto nervoso que Mariana reconhecia. Ele estava perdido, tão assustado quanto ela, mas de maneiras diferentes. Ele tinha medo de perder o que construiu. Ela tinha medo de descobrir que nunca teve nada real para perder. O que você vai fazer? Mariana perguntou. Não sei. O que você acha que eu deveria fazer? A pergunta a pegou de surpresa. Ele realmente estava jogando essa responsabilidade nela. Não sei, Roberto. Talvez devesse ter pensado nisso antes de esconder uma filha por 20 anos. Ele baixou a cabeça envergonhado. Você está certa. Eu estraguei tudo. Estraguei tudo por ter medo. Mariana ficou em silêncio, olhando para aquele homem que dividiu sua cama por tantos anos. Sentia raiva, tristeza, decepção, mas também uma estranha compaixão. Ele tinha sido covarde, sim. Tinha mentido por omissão. Mas também era humano, falho, assustado. Não sabia se conseguiria perdoá-lo, mas sabia que precisava de tempo para processar tudo aquilo. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje, ela disse, levantando-se. Preciso de espaço. Mari, por favor. Não. Preciso ficar sozinha. Ela subiu as escadas sentindo o peso de cada degrau. Trancou-se no pequeno quarto que usavam para visitas e deitou-se na cama estreita, olhando para o teto no escuro. As lágrimas vieram silenciosas, molhando o travesseiro. Chorou pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pelo futuro incerto que se abria à frente. Nos dias seguintes, a casa se transformou em um campo minado de silêncios constrangidos e conversas cuidadosas. Caio e Sofia perceberam que algo estava errado, mas não sabiam o quê. Mariana e Roberto mantinham as aparências na frente deles, mas a distância entre o casal era palpável. Ela continuou dormindo no quarto de hóspedes. Ele aceitou sem protestar, sabendo que não tinha direito de pedir nada. Mariana voltou a conversar com Daniela, desabafando tudo o que tinha descoberto. A amiga a ouviu com atenção e depois deu sua opinião direta, sem rodeios. Você tem duas opções, Mari. Ou termina o casamento agora, ou decide perdoar e seguir em frente. Mas não pode ficar nesse limbo. Não é justo com você nem com as crianças. Como vou perdoar uma coisa dessas? Não sei se vai conseguir, mas precisa decidir se quer tentar. E tem outra coisa que você precisa considerar. O quê? A Júlia. Ela existe. Ela está por aí querendo conhecer o pai.
Independente do que você decidir sobre o Roberto, ela é uma pessoa real com sentimentos reais. Mariana não tinha pensado nisso. Estava tão focada na traição, na mentira, que não parou para pensar na moça que havia por trás da foto. Júlia não tinha culpa de nada. Ela era apenas uma filha procurando o pai. Mas aceitar isso significava abrir a porta para uma realidade que Mariana não sabia se estava pronta para enfrentar. 2 semanas depois da descoberta, outro envelope chegou. Dessa vez, Mariana abriu imediatamente. Dentro havia uma carta manuscrita em letra feminina e caprichada. Senhor Roberto Almeida, meu nome é Júlia Cristina Santos. Tenho 23 anos e sou sua filha. Minha mãe, Patrícia Santos, faleceu no ano passado e antes de partir me contou sobre você. Passei meses pensando se deveria procurá-lo ou não. Não quero atrapalhar sua vida nem causar problemas. Só quero uma chance de te conhecer, de entender de onde vim. Se você estiver disposto a conversar, estou deixando meu número de telefone. Se preferir não entrar em contato, vou respeitar sua decisão. Apenas peço que leia esta carta e saiba que não tenho intenções ruins. Só quero conhecer meu pai. Atenciosamente, Júlia. Mariana leu a carta 3 vezes. A letra era bonita, as palavras cuidadosamente escolhidas. Dava para sentir a vulnerabilidade por trás de cada frase. Aquela moça tinha perdido a mãe e agora buscava a única família que lhe restava. Como Mariana poderia ficar entre ela e Roberto? Mostrou a carta para ele naquela noite. Roberto leu em silêncio, as mãos tremendo. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Ela perdeu a mãe. Mariana assentiu. E agora quer conhecer o pai. O que eu faço, Mari? Pela primeira vez em semanas, Mariana sentiu a raiva diminuir um pouco, dando espaço para algo mais complexo. Olhou para Roberto e viu não apenas o homem que mentiu, mas também um pai que nunca conheceu a própria filha, que carregou a culpa e o medo por décadas. Acho que você precisa ligar para ela. E você? E nós? Não sei ainda. Mas isso não é sobre nós agora. É sobre uma moça que acabou de perder a mãe e está procurando o pai. Você tem que fazer a coisa certa, independente do que aconteça com nosso casamento. Roberto olhou para ela com uma mistura de gratidão e tristeza. Obrigado. Não me agradeça. Ainda estou muito machucada e não sei se vou conseguir superar isso. Mas não vou ser o tipo de pessoa que impede uma filha de conhecer o pai. Naquela noite, Roberto ligou para o número que Júlia tinha deixado. Mariana ouviu a conversa do andar de cima, incapaz de se afastar, mas também incapaz de descer e participar. A voz dele estava embargada, emocionada. Ele pediu desculpas, explicou sua ausência, marcou um encontro. O dia do encontro chegou envolto em uma ansiedade que contagiou toda a casa. Roberto acordou cedo, mais cedo do que o habitual, e Mariana o ouviu andando de um lado para o outro no quarto ao lado. Ela própria mal tinha dormido, revirando-se na cama estreita do quarto de hóspedes, pensando em tudo que estava prestes a acontecer. Uma parte dela queria estar presente no encontro, ver com os próprios olhos aquela moça que dividia o sangue com Roberto. Outra parte queria se proteger, manter distância daquela situação que ainda doía como uma ferida aberta. Haviam combinado de se encontrar em uma cafeteria nos Jardins, um lugar neutro e público onde ambos poderiam se sentir seguros. Roberto tinha sugerido que Mariana o acompanhasse, mas ela recusou. Aquele era um momento dele com a filha que nunca conheceu. Ela não tinha lugar ali, pelo menos não ainda. Talvez nunca tivesse. Quando Roberto desceu para tomar café, estava visivelmente nervoso. Mariana preparou pão com manteiga e café fresco, gestos automáticos que executava há tantos anos que nem precisava pensar. Eles se sentaram à mesa em silêncio tenso, cada um preso em seus próprios pensamentos. Caio e Sofia ainda dormiam, alheios ao terremoto que abalava os alicerces da família. Como você está se sentindo? Mariana perguntou, mais por cortesia do que por genuíno interesse. As feridas ainda estavam frescas demais para compaixão real. Apavorado. Roberto admitiu mexendo o café sem bebê-lo. Não faço ideia do que vou dizer. Como é que eu explico 23 anos de ausência? Acho que você começa pedindo desculpas.
e vai seguindo seu coração a partir daí. Ele olhou para ela com aquela expressão perdida que se tornou comum nas últimas semanas. Você é incrível, Mari. Não sei como consegue ser tão forte. Não estou sendo forte. Estou apenas tentando fazer a coisa certa. Por ela, não por você. A frieza na voz de Mariana o fez encolher-se. Ele assentiu, aceitando a punição que sabia merecer, e voltou a mexer o café em silêncio. Quando Roberto saiu, Mariana ficou sozinha com os próprios pensamentos. Sentou-se no sofá da sala, olhando pela janela sem ver nada realmente. Imaginava como seria aquele encontro. Júlia seria parecida com a criança da foto? Teria a personalidade de Roberto? Seria tímida ou extrovertida? Inteligente ou sonhadora? Haveria mágoa em seus olhos ou apenas curiosidade? As horas se arrastaram. Mariana tentou trabalhar, mas as palavras na tela do computador se embaralhavam sem fazer sentido. Tentou ler, mas os olhos percorriam as linhas sem absorver nada. Estava presa em uma espécie de limbo emocional, esperando por um desfecho que não sabia qual seria. Roberto voltou no meio da tarde. Mariana ouviu a chave na porta e o coração acelerou involuntariamente. Ele entrou devagar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Tinha os olhos vermelhos e inchados. Claramente, tinha chorado. Mariana esperou em silêncio, dando-lhe espaço para falar quando estivesse pronto. Ele se sentou na poltrona em frente a ela e ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. Finalmente, começou a falar, a voz rouca e carregada de emoção. Ela é incrível, Mari. Linda, inteligente, gentil. Parece tanto comigo que doeu olhar para ela. E, ao mesmo tempo, tem tanto da Patrícia. O jeito de sorrir, de inclinar a cabeça quando está pensando. Mariana sentiu uma pontada de ciúme que não esperava. Não queria sentir aquilo, mas era inevitável. Como você se sentiu? Destruído. Culpado. Grato por ela ter me dado uma chance. Ela não precisava. Podia simplesmente me odiar pelo resto da vida, e seria justificado. Mas ela estava ali, nervosa, mas aberta, querendo me conhecer. Sobre o que vocês conversaram? Sobre tudo. Sobre a vida dela, os estudos, o trabalho. Ela é formada em biologia, trabalha em um laboratório. Adora animais. Quer fazer mestrado. Contou sobre a infância, sobre a mãe. A Patrícia criou ela sozinha, nunca se casou de novo. Dedicou a vida toda para a Júlia. A culpa na voz dele era palpável. Mariana sabia que ele estava se comparando com Patrícia, medindo sua própria covardia contra a coragem dela em criar uma filha sozinha. Ela perguntou sobre você, sobre nós. Roberto continuou. Contei que sou casado, que tenho 2 filhos. Ela ficou surpresa, mas não pareceu magoada. Disse que entende que eu construí uma vida e que não quer atrapalhar. Mas ela quer fazer parte dessa vida? Acho que sim. Ela não disse isso explicitamente, mas deu para perceber. Ela cresceu sem pai, Mari, sem saber de onde vinha metade de si mesma. Agora que encontrou, quer conhecer, quer construir algum tipo de relacionamento. Mariana respirou fundo, processando tudo aquilo. E o que você quer? Quero conhecê-la. Quero compensar o tempo perdido, mesmo sabendo que é impossível. Mas também não quero destruir nossa família no processo. Talvez já tenha destruído quando decidiu esconder isso por 23 anos. A frase saiu mais dura do que Mariana pretendia, mas era a verdade. Roberto aceitou em silêncio, sem tentar se defender. Ficaram assim por longos minutos, cada um preso em seus próprios pensamentos, até que Mariana perguntou o que estava martelando em sua cabeça. Quando vão se ver de novo? Marcamos para a semana que vem. Ela quer me mostrar onde trabalha, me apresentar para os amigos. E sobre Caio e Sofia, quando vai contar para eles? A pergunta fez Roberto empalidecer. Ele claramente não tinha pensado nisso ainda, ou estava evitando pensar. Não sei. Como eu conto uma coisa dessas? Com a verdade, eles merecem saber. Mas eles são tão novos. Caio tem 15 anos, Roberto. Sofia, 12. Não são bebês. E quanto mais você esconder, pior vai ser quando descobrirem. E vão descobrir. Segredos sempre vêm à tona. Ele sabia que ela estava certa. Assentiu devagar, aceitando mais uma consequência de suas escolhas passadas.
Naquela noite, durante o jantar, a tensão era quase visível. Caio comia em silêncio, olhando alternadamente para o pai e para a mãe, claramente percebendo que algo estava errado. Sofia, mais jovem e menos atenta às sutilezas, conversava sobre a escola, mas até ela parecia sentir o peso no ar. Depois que terminaram de comer, Roberto pediu que todos ficassem na mesa. Tinha algo importante para contar. Mariana sentiu o estômago apertar. Estava prestes a acontecer. A bomba que destruiria a imagem que os filhos tinham do pai. A inocência que nunca mais voltaria. Crianças, o pai começou a voz trêmula. Eu preciso contar uma coisa. Para vocês. Algo que deveria ter contado há muito tempo. Caio franziu a testa já em alerta. Sofia olhava confusa, sem entender a gravidade do momento. Antes de conhecer sua mãe, eu tive um relacionamento. E desse relacionamento nasceu uma filha, uma irmã de vocês que eu não conhecia até agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Caio arregalou os olhos, boca entreaberta em choque. Sofia olhou para a mãe, procurando confirmação de que tinha entendido direito. Mariana assentiu levemente, validando a informação impossível que acabavam de receber. Você tem outra filha? Caio finalmente falou, a voz saindo mais alta do que pretendia. E nunca contou pra gente? Eu não sabia que ela queria me conhecer. Achei que era melhor deixar o passado no passado. Mas você sabia que ela existia. Você tinha uma filha e escondeu da gente a vida inteira. A acusação doía, mas Roberto aceitou. Eu sei, foi errado. Eu estava com medo e fiz a escolha errada. Mas agora ela me encontrou e eu quero conhecê-la. Quero que vocês também a conheçam, se estiverem dispostos. Sofia começou a chorar baixinho. Mariana a puxou para perto, abraçando-a, enquanto lançava um olhar duro para Roberto. Caio se levantou da mesa bruscamente, a cadeira raspando no chão com um som estridente. Você é um mentiroso, o menino gritou antes de subir correndo para o quarto e bater à porta. Roberto se levantou para ir atrás dele, mas Mariana o deteve com um gesto. Deixa ele. Precisa processar isso sozinho. E a Sofia? A menina estava soluçando no colo de Mariana, agarrada à mãe como se fosse o único ponto fixo em um mundo que de repente tinha virado de cabeça para baixo. Ela vai ficar bem. Só precisa de tempo. Todos nós precisamos. Aquela noite foi uma das mais difíceis que a família já enfrentou. Caio trancou-se no quarto e não respondeu quando Roberto bateu na porta. Sofia dormiu com Mariana no quarto de hóspedes, agarrada à mãe, perguntando entre soluços se a família ia acabar. Mariana tentou tranquilizá-la, mas as próprias palavras soavam vazias. Ela mesma não sabia o que o futuro reservava. Os dias seguintes foram tensos. Caio mal falava com o pai, respondia com monossílabos quando obrigado a interagir. Sofia oscilava entre curiosidade sobre a irmã desconhecida e raiva do pai por ter mentido. Mariana observava tudo com um misto de tristeza e resignação. A família que ela construiu com tanto cuidado estava se despedaçando diante de seus olhos. Roberto voltou a se encontrar com Júlia. Dessa vez levou fotos da família, mostrou a ela onde morava, contou sobre Caio e Sofia. Júlia demonstrou interesse genuíno em conhecer os irmãos, mas respeitava que eles precisassem de tempo. Era paciente e compreensiva, características que só aumentavam a culpa de Roberto por ter ficado ausente todos aqueles anos. Foi Daniela quem sugeriu terapia familiar. Mariana estava em sua casa desabafando sobre como tudo estava caindo aos pedaços quando a amiga interrompeu com firmeza. Vocês precisam de ajuda profissional, Mari. Isso é grande demais para resolver sozinhos. Um terapeuta pode ajudar todo mundo a processar os sentimentos e encontrar um caminho. Não sei se o Roberto vai aceitar. Ele não tem escolha. Ou aceita ajuda, ou perde a família de vez. Mariana levou a sugestão para casa naquela noite. Surpreendentemente, Roberto concordou imediatamente. Estava desesperado por qualquer coisa que pudesse consertar o estrago que causou. Marcaram sessões com uma terapeuta familiar recomendada por Daniela. As primeiras sessões foram difíceis. Todos tinham que falar sobre sentimentos que prefeririam manter enterrados. Caio expressou sua raiva, sentindo-se traído pelo pai que sempre idealizou.
Sofia verbalizou seu medo de que a nova irmã tomasse o lugar dela no coração do pai. Roberto chorou abertamente, pedindo perdão repetidas vezes, admitindo sua covardia e suas falhas. E Mariana, pela primeira vez, colocou para fora toda a dor, toda a sensação de ter sido enganada, de ter construído uma vida sobre mentiras. A terapeuta os ajudou a entender que perdão não significava esquecer, mas sim escolher seguir em frente, que a família podia se reconstruir, mas seria diferente porque todos eram diferentes agora. A inocência tinha se perdido, mas talvez pudesse dar lugar a algo mais real, mais honesto. 3 meses depois da primeira foto, Mariana finalmente aceitou conhecer Júlia. Roberto arrumou um almoço em um restaurante tranquilo, apenas os 3. Mariana estava extremamente nervosa, sem saber o que esperar ou como se comportar. Como se cumprimentava a filha secreta do marido? Que tipo de conversas tinha com uma pessoa que representava a maior traição que já sofreu? Júlia chegou pontualmente, bonita e elegante, em um vestido simples. Era mesmo muito parecida com Roberto. Tinha os mesmos olhos claros, o mesmo sorriso meio torto. Mas tinha também uma doçura própria, uma gentileza que era toda dela. Olá, dona Mariana. É um prazer finalmente conhecê-la. A voz era suave, mas firme. Mariana apertou a mão estendida, sentindo uma emoção estranha e confusa. Pode me chamar só de Mariana. E o prazer é meu. Sentaram-se à mesa e houve um momento de silêncio constrangido antes que Júlia tomasse a iniciativa. Eu sei que essa situação é estranha para todo mundo e quero que saiba que não tenho intenção de causar problemas. Só queria conhecer meu pai, entender de onde vim. Mariana estudou o rosto da moça à sua frente. Não havia malícia ali, apenas sinceridade. Você não está causando problemas, Júlia. Os problemas já existiam, só estavam escondidos. Roberto olhou para Mariana com gratidão. Ela estava sendo maior do que a situação exigia, e ele sabia disso. O almoço fluiu melhor do que qualquer um esperava. Júlia contou sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre a paixão por biologia marinha. Mariana compartilhou histórias sobre Caio e Sofia, mostrou fotos no celular. Roberto observava as 2 mulheres mais importantes de sua vida, conversando, e sentia uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por estarem se entendendo. Tristeza por ter levado tanto tempo para chegar ali. No final do almoço, Júlia perguntou timidamente se poderia conhecer os irmãos. Mariana olhou para Roberto, depois de volta para Júlia. Eles estão processando tudo isso ainda, mas acho que em breve estarão prontos. O Caio está tendo mais dificuldade, mas a Sofia já perguntou sobre você algumas vezes. Júlia sorriu, os olhos brilhando. Não tenho pressa. Estarei aqui quando eles estiverem prontos. Quando saíram do restaurante, Mariana surpreendeu a si mesma abraçando Júlia. Foi um abraço breve, mas sincero, um reconhecimento de que aquela moça não era inimiga. Era apenas uma vítima das circunstâncias, assim como todos os outros. No Miurita, carro voltando para casa, Roberto pegou a mão de Mariana. Obrigado por ter dado uma chance. Mariana não respondeu imediatamente. Olhou pela janela, vendo a cidade passar. Finalmente falou. Ainda não sei se vou conseguir perdoar completamente, mas estou tentando. Por mim, pelas crianças e sim, pela Júlia também. Ela não merece pagar por erros que não cometeu. Eu te amo, Mari, e vou passar o resto da vida tentando reconquistar sua confiança. Os meses seguintes trouxeram mudanças que Mariana nunca imaginou possíveis. A família estava se reconstruindo, pedaço por pedaço, como um mosaico quebrado que ganha nova forma. Não, era mais a mesma família de antes, e nunca seria. Mas talvez, apenas talvez, pudesse se tornar algo diferente, algo mais verdadeiro. Mariana passava as manhãs na varanda do apartamento, tomando café e observando o movimento da rua lá embaixo. Eram nesses momentos de solidão que ela processava tudo o que tinha acontecido, todas as camadas de emoções que se acumulavam dia após dia. Havia momentos de raiva ainda, explosões súbitas que a pegavam de surpresa quando menos esperava. Estava preparando o jantar e, de repente, lembrava da mentira, do segredo guardado por tantos anos e precisava se apoiar na pia, até a onda passar.
Fechava os olhos, respirava fundo, contava até 10 como a terapeuta tinha ensinado. Mas havia também momentos de paz inesperada, quando olhava para Roberto brincando com Sofia ou ajudando Caio com a lição de casa, e conseguia ver além da traição, conseguia lembrar que ali havia um homem falho, mas que amava genuinamente. Um homem que acordava cedo nos fins de semana para fazer panquecas, que nunca esquecia dos aniversários, que chorou quando cada filho nasceu. Essas lembranças não apagavam a dor, mas ajudavam a suavizá-la, tornando-a suportável. A casa tinha mudado desde a revelação, não fisicamente, mas energeticamente. Havia uma tensão que pairava no ar, perceptível especialmente nas horas das refeições, quando todos se sentavam à mesa e tentavam manter alguma normalidade. Mariana cozinhava como sempre fazia. Roberto perguntava sobre o dia das crianças, mas havia um roteiro invisível que todos seguiam, como atores em uma peça ensaiada demais. As conversas eram cautelosas, evitando certos tópicos, pisando em ovos emocionais. Mas aos poucos, muito devagar, esses momentos foram se tornando mais naturais, menos forçados. Sofia foi a primeira a aceitar conhecer Júlia. A curiosidade natural da menina venceu a mágoa, e em uma tarde de sábado, Roberto levou as duas para tomar sorvete em uma sorveteria na Vila Madalena. Mariana ficou em casa com Caio, que ainda se recusava terminantemente a encontrar a meia-irmã. O menino estava endurecido pela raiva, usando-a como escudo contra a dor da traição que sentia. Mariana preparou pipoca e colocou um filme que sabia que Caio gostava, tentando criar um ambiente leve e descontraído. O menino sentou-se ao lado dela no sofá, mas estava claramente tenso, pensando na irmã e no pai que estavam juntos naquele momento. Mexia nas mãos nervosamente, olhava para o celular a cada 2 minutos, claramente, imaginando o que estava acontecendo naquele encontro. Você não precisa gostar dela, sabe? Mariana disse de repente, pausando o filme. Ninguém está te obrigando a aceitar essa situação de imediato. Caio olhou para a mãe, surpreso com a franqueza. Então por que todo mundo fica me pressionando? Ninguém está te pressionando, meu amor. Estamos apenas dando a opção. A Júlia existe. Isso é um fato que não podemos mudar. Mas como você lida com isso? Quanto tempo precisa? Se vai ou não querer conhecê-la, tudo isso é escolha sua. Completamente sua. E você? Como está lidando? A voz de Caio saiu baixa, vulnerável, lembrando a criança que ele ainda era sob aquela armadura de adolescente raivoso. A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela raramente falava sobre seus próprios sentimentos com os filhos, sempre tentando ser forte, ser o porto seguro. Mas talvez Caio precisasse vê-la humana, precisasse saber que não estava sozinho em sua confusão. Mal, ela admitiu, sentindo um nó na garganta. Tem dias que ainda quero gritar com seu pai. Tem dias que acordo de madrugada e fico olhando para ele dormindo, me perguntando quem é aquele homem ao meu lado. Tem dias que quero pegar as malas, pegar você e a Sofia e ir embora para bem longe. Mas também tem dias que consigo enxergar além da dor, dias que consigo lembrar dos 17 anos que construímos juntos, de todas as coisas boas que vivemos. Mas ele mentiu, mãe. Por 23 anos. Como você confia em alguém assim de novo? Mariana respirou fundo antes de responder. Não sei se vou confiar. Não da mesma forma, pelo menos. Mas estou tentando descobrir se consigo confiar de uma forma nova, diferente. Uma confiança que reconhece que pessoas são imperfeitas, que cometem erros terríveis, mas que ainda podem escolher fazer melhor a partir de agora. O menino assentiu devagar, processando. E pela primeira vez em meses, Mariana viu a armadura rachar um pouco, viu o menino assustado por trás da raiva protetora. Ele encostou a cabeça no ombro dela, gesto que não fazia desde criança, e ficaram assim assistindo ao filme em silêncio compartilhado, cada um preso em seus próprios pensamentos, mas unidos na dor comum. Quando Sofia voltou, estava radiante de uma forma que Mariana não via há meses. Tinha aquele brilho nos olhos, aquela energia contagiante que sempre caracterizou a menina. Mariana a encontrou na porta, ansiosa por saber como tinha sido o encontro.
tentando ler nas entrelinhas do rosto da filha o que tinha acontecido. Roberto ficou para trás, respeitoso, dando espaço para que mãe e filha conversassem, sabendo que Mariana precisava daquilo, precisava ser a primeira a ouvir. Mãe, ela é tão legal, a menina falou atropeladamente, as palavras saindo em torrente impossível de conter, os olhos brilhando com aquela excitação característica. Ela me contou sobre o trabalho dela no laboratório, sobre os animais marinhos que ela estuda. Ela mostrou fotos de tartarugas, mãe. Tartarugas de verdade que ela ajuda a proteger. E tem golfinhos, também. E até uma baleia que foi resgatada. E sabe o que mais? Ela gosta das mesmas bandas que eu. Descobrimos que as duas amamos aquela música que eu vivo cantarolando e que você diz que enjoa. E ela prometeu mesmo, me levar para conhecer o aquário onde ela trabalha. Disse que pode me mostrar todo o laboratório. Mariana sorriu vendo o entusiasmo da filha, sentindo o coração se aquecer com aquela alegria genuína, mas sentia também uma pontada de algo que demorou a identificar. Não era exatamente ciúme, não da forma óbvia e mesquinha, mas uma sensação estranha e desconfortável de estar dividindo seus filhos com alguém de fora. Júlia estava entrando na vida deles, não como visitante temporária, mas como presença permanente, ocupando um espaço que antes não existia, mudando a dinâmica familiar de formas que Mariana ainda estava tentando compreender. Era como se a família fosse uma receita cuidadosamente balanceada, cada ingrediente na medida exata, e de repente um componente novo tivesse sido adicionado, alterando o sabor de tudo, criando algo diferente que ela não sabia ainda se gostava ou não. Que bom, meu amor, Mariana disse, abraçando a filha e beijando o topo de sua cabeça, respirando aquele cheiro familiar de shampoo infantil. Ela parece ser uma pessoa muito especial. É sim, mãe. E sabe o que mais? Ela perguntou sobre você. Queria saber como você estava, se estava muito chateada, se não se importava que ela estivesse conhecendo a gente. Disse que não quer causar problemas, que só quer conhecer o pai e a família dele. Acho que ela estava com medo que você ficasse brava. Mariana sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção complexa que misturava respeito, tristeza e uma pontinha de culpa. Aquela consideração de Júlia, aquela preocupação genuína mesmo, sendo a pessoa mais inocente em toda aquela confusão, tocou-a de uma forma inesperada e profunda. Ela é muito gentil, Mariana respondeu, e pela primeira vez conseguiu dizer isso sem que doesse tanto, sem que as palavras arranhassem a garganta na saída. Roberto observava mãe e filha com uma expressão aliviada. Pelo menos uma das crianças estava aceitando a situação. Caio continuava sendo um desafio. O menino mal olhava para o pai, respondia com monossílabos quando obrigado a falar, e passava a maior parte do tempo trancado no quarto ou na casa de amigos. Foi durante uma das sessões de terapia familiar, quase 2 meses depois daquele primeiro encontro entre Sofia e Júlia, que Caio finalmente explodiu. A terapeuta, doutora Helena, tinha feito uma pergunta sobre como ele estava se sentindo. Era uma pergunta que ela fazia toda semana, sempre esperando pacientemente pela resposta monossilábica. Mas naquele dia, algo era diferente. Em vez da resposta habitual, algo se rompeu dentro dele. Como eu estou me sentindo? O menino gritou, a voz quebrando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Me sinto traído, enganado. Passei a vida inteira achando que conhecia meu pai, que ele era uma pessoa honesta, que ele era meu herói. E descubro que tudo era mentira. Ele tinha outra filha e nunca contou. Nem para mim, nem para a Sofia, nem para a mãe. Como eu posso confiar em alguém assim? Roberto tentou falar, mas a terapeuta o impediu com um gesto firme. Era importante que Caio colocasse tudo para fora. E agora todo mundo quer que eu seja legal, que aceite a Júlia como se nada tivesse acontecido. Caio continuou. Mas eu não consigo. Cada vez que olho para ela, lembro que o meu pai é um mentiroso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto estava chorando, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Mariana segurava a mão de Sofia, que também chorava baixinho. A terapeuta esperou que todos se acalmassem antes de falar. Caio, o que você está sentindo é completamente válido. Você tem direito à sua raiva, à sua dor.
Mas precisa entender que guardar esse ódio vai machucar você mais do que qualquer outra pessoa. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Significa escolher não deixar que isso te destrua. Mas como eu perdoo? O menino perguntou, genuinamente confuso. Você não esquece. Nunca vai esquecer. Mas aprende a viver com isso. E talvez, com o tempo, consiga ver que seu pai, apesar dos erros terríveis que cometeu, ainda é humano. Ainda te ama. Ainda pode ser uma pessoa melhor. Roberto olhou para o filho, os olhos vermelhos. Caio, eu sei que estraguei tudo. Sei que quebrei sua confiança e que talvez você nunca mais me veja da mesma forma. Mas eu te amo. Amo você. Amo a Sofia. Amo sua mãe. E vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que vocês merecem que eu seja. Caio não respondeu. Apenas virou o rosto, deixando as lágrimas caírem. Mas algo tinha mudado. A raiva continuava lá, mas agora vinha misturada com outras emoções mais complexas. Mariana também estava em sua própria jornada de cura, um caminho sinuoso e doloroso que não seguia nenhuma linha reta. As sessões de terapia, tanto as familiares quanto as individuais que começou a fazer a pedido insistente de Daniela, a ajudaram a entender que o casamento que tinha não era baseado completamente em mentiras. Havia amor verdadeiro ali, amor que se manifestava em gestos cotidianos ao longo de todos aqueles anos. Roberto sempre lembrava de como ela gostava do café, sempre verificava se tinha trancado o carro, porque sabia que ela se preocupava com isso. Sempre colocava o celular no silencioso, quando ela tinha dor de cabeça. Eram pequenos detalhes, gestos automáticos talvez, mas que revelavam atenção, cuidado, consideração. Havia momentos reais e autênticos, risadas compartilhadas em meio à noite, conversas profundas sobre sonhos e medos, abraços reconfortantes em momentos difíceis. Havia uma vida inteira construída, tijolo por tijolo, que significava alguma coisa, que tinha valor mesmo manchada pela omissão gigantesca. A omissão de Roberto sobre Júlia era enorme, monumental, imperdoável para muitos. Mariana sabia que várias amigas já teriam terminado o casamento, já teriam feito as malas sem olhar para trás. E havia dias, muitos dias, que ela mesma pensava nisso, sentada na varanda com uma xícara de café esquecida, esfriando na mesa, imaginando como seria começar de novo, encontrar um apartamento menor, dividir a guarda dos filhos, explicar para a família e amigos que o casamento tinha acabado. Mas havia também dias que olhava para Roberto dormindo ao seu lado e via não apenas o homem que mentiu, mas o parceiro de quase 2 décadas, o pai dedicado de seus filhos, a pessoa que segurou sua mão quando sua mãe passou mal, que ficou acordado a noite inteira quando Caio nasceu prematuro. Essas memórias não apagavam a traição, mas impediam que ela fosse a única coisa que Mariana conseguisse ver quando olhava para ele. A terapeuta individual, doutora Beatriz, uma mulher de voz calma e olhar compassivo, ajudou Mariana a entender que ela não precisava tomar uma decisão final imediatamente, que estava tudo bem viver no incerto por um tempo, no limbo emocional entre ficar e ir embora. Que perdão não era um interruptor que se ligava de uma hora para outra, mas um processo lento e gradual, cheio de idas e vindas, de dias bons e dias péssimos. Alguns dias Mariana acordava sentindo-se forte, capaz de perdoar, pronta para reconstruir. Outros dias acordava com uma raiva tão intensa que mal conseguia olhar para Roberto sem sentir náusea. E tudo isso a terapeuta repetia pacientemente. Era válido, era parte normal do processo de cura. Ela voltou a dormir no quarto do casal depois de 4 meses. Não porque tinha perdoado completamente, mas porque estava cansada de fugir, cansada de punir a si mesma junto com Roberto. Eles fizeram amor naquela noite pela primeira vez desde a descoberta, e foi diferente. Menos inocente, mais consciente, carregado, de todas as feridas que ainda não tinham cicatrizado completamente. Mas foi real, talvez mais real do que nunca. Júlia, por sua vez, foi paciente e respeitosa com o processo de cada um. Não pressionava para ser aceita, não exigia atenção.
Estava simplesmente disponível, presente quando queriam sua companhia, ausente quando precisavam de espaço. Foi Daniela quem sugeriu que Mariana tentasse conhecer Júlia melhor. Elas estavam tomando café quando a amiga perguntou se Mariana já tinha conversado com ela, só as duas. Acho que seria bom, Dani, mas tenho medo. Medo de quê? De gostar dela. De descobrir que ela é uma pessoa incrível e ter que lidar com isso. Daniela riu. E se ela for mesmo incrível? Isso tornaria tudo mais fácil, não mais difícil. As palavras de Daniela ficaram ecoando na cabeça de Mariana por dias, circulando em sua mente durante as tarefas cotidianas, durante as noites insones, durante os momentos de solidão. Dias depois, quando Júlia enviou um convite tímido por mensagem de texto, cheia de desculpas antecipadas caso Mariana não quisesse, ela surpreendeu a si mesma aceitando. Encontraram-se em uma padaria pequena e acolhedora em Pinheiros, um lugar discreto onde dificilmente encontrariam conhecidos. Mariana chegou 5 minutos adiantada, nervosa de uma forma que não sentia desde a adolescência. Pediu um café e ficou mexendo na xícara, observando a porta, o coração acelerando cada vez que alguém entrava. Quando Júlia finalmente apareceu, pontual, Mariana ficou impressionada novamente com a semelhança física com Roberto. Os mesmos olhos claros, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. A conversa começou estranha, cheia de pausas constrangedoras e tópicos superficiais demais. Conversaram sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre a qualidade do café, mas aos poucos, conforme as xícaras esvaziavam e eram reenchidas, conforme o pão de queijo era dividido em pedaços cada vez menores, algo mudou. As barreiras começaram a cair, uma por vez, timidamente. Júlia contou sobre como foi crescer sem pai, sobre as noites que passava acordada quando criança, olhando pela janela e imaginando que todo homem que passava poderia ser ele. Contou sobre as mentiras que inventava para os amigos na escola quando perguntavam, criando histórias elaboradas sobre um pai que viajava muito a trabalho, que morava longe, que enviava presentes secretos. Contou sobre os aniversários em que soprava as velas, desejando que ele aparecesse magicamente. Sobre a sensação constante de incompletude, como se metade dela estivesse faltando, e ela não soubesse onde procurar. Mariana ouviu tudo com o coração apertado, sentindo pela primeira vez a dor daquela moça de uma forma visceral e real. Não era mais uma abstração, não era mais apenas a filha secreta que representava a traição. Era uma pessoa, uma mulher jovem que tinha sofrido, que tinha carregado feridas invisíveis durante toda a vida. Por sua vez, Mariana encontrou-se compartilhando coisas que não tinha dito nem para Daniela. Falou sobre como acordava no meio da noite com o coração acelerado, questionando cada momento do casamento, se perguntando quais outras mentiras poderia haver escondidas. Sobre a sensação de estar em um barco sem âncora, à deriva em um mar de incertezas onde nada mais parecia sólido. Sobre como olhava fotos antigas da família e não conseguia mais vê-las da mesma forma, como se uma mancha invisível tivesse se espalhado por todas as lembranças. E aos poucos, naqueles encontros que foram se tornando semanais, sempre na mesma padaria que virou um território neutro e seguro, Mariana descobriu algo surpreendente e inesperado. Gostava de Júlia. Genuinamente, honestamente gostava. A moça era inteligente de uma forma não arrogante, engraçada de um jeito sutil que pegava Mariana de surpresa. Tinha uma maneira de ver o mundo que era ao mesmo tempo cínica e esperançosa, marcada pela dor, mas não definida por ela. Tinha sido ferida pela ausência do pai, mas não deixara isso transformá-la em alguém amargo ou ressentido. Construíra uma vida admirável apesar das dificuldades, estava fazendo diferença real no mundo através de seu trabalho com conservação marinha, tinha amigos leais que a adoravam, tinha sonhos claros e alcançáveis. Foi durante um desses encontros que Júlia fez uma pergunta que mudou algo fundamental em Mariana. "Você me odeia?" A moça perguntou, vulnerável. Por existir, por ter aparecido. Mariana olhou para aquela moça e sentiu algo inesperado. "Não, Júlia. Eu não te odeio. No começo talvez tivesse raiva, mas não de você.
da situação, do Roberto. Mas de você, nunca. Júlia sorriu, os olhos brilhando com lágrimas. Obrigada. Isso significa muito para mim. O ponto de virada para Caio aconteceu de forma inesperada. Júlia o convidou para assistir a uma palestra no laboratório sobre conservação marinha. O menino inicialmente recusou, mas Mariana o encorajou gentilmente. Vai, só dessa vez. Se odiar, nunca mais precisa vê-la. Caio foi de má vontade, mas voltou transformado. Júlia tinha apresentado um mundo novo para ele, tinha respondido suas perguntas com paciência. Pela primeira vez, ele viu a meia-irmã não como símbolo da traição do pai, mas como pessoa interessante. Ela é legal. Foi tudo que Caio disse quando chegou em casa, mas o tom era diferente. Um ano após a chegada da primeira foto, a família organizou um churrasco em casa. A ideia tinha surgido de Sofia. Mariana concordou depois de muita hesitação. Era a primeira vez que estavam todos juntos de forma intencional. Júlia chegou pontualmente, trazendo uma sobremesa que tinha feito. Estava claramente nervosa. Caio a cumprimentou, com um aceno de cabeça, não exatamente caloroso, mas também não hostil. Sofia a abraçou efusivamente. Mariana observava de longe, Roberto ao seu lado. A cena era surreal, mas também estranhamente natural. Ali estava sua família, ampliada, transformada, imperfeita, mas real. Você está bem? Roberto perguntou baixinho. Mariana pensou. Estava bem? Não completamente. Ainda havia dias difíceis, mas estava em um lugar diferente. Estou tentando, e acho que é tudo o que posso fazer. É mais do que eu mereço. Ela olhou para ele. Talvez. Mas não é sobre o que você merece. É sobre o que eu escolho dar. Durante o almoço, Júlia contou histórias sobre a mãe, sobre como Patrícia tinha sido forte e amorosa. Roberto ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo. Estava chorando pela mulher que criou sua filha sozinha, pelos anos perdidos. Sofia pegou a mão de Júlia. Sua mãe parece ter sido uma pessoa incrível. Júlia sorriu através das lágrimas. Ela era tudo. Foi Caio quem surpreendeu a todos. O menino tinha ficado quieto, mas de repente falou. Deve ter sido difícil, crescer sem pai. Sinto muito por isso. Júlia olhou para o irmão com gratidão. Obrigada, Caio. Isso significa muito. Não era um perdão completo, mas era um começo. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, Mariana e Roberto sentaram no sofá, cansados, mas em paz. Acho que vamos ficar bem, Mariana disse. Roberto a puxou para perto. Vamos. Não do jeito que era antes, mas de um jeito novo. Talvez até melhor. Não sei se será melhor, mas será mais honesto. Eles ficaram abraçados em silêncio. A jornada não tinha acabado. Haveria sempre cicatrizes, sempre lembranças dolorosas, mas haveria também amor, verdade e a coragem de continuar. Mariana olhou pela janela, vendo as luzes da cidade. Pensou em todas as famílias lá fora, cada uma com seus próprios segredos, suas próprias lutas. Pensou em como a vida nunca é simples, nunca é perfeita, mas pensou também em resiliência, em perdão, em segundas chances. Pensou em Júlia, que poderia ter vindo com raiva, mas escolheu a gentileza. Pensou em Caio lutando com sua dor, mas encontrando compaixão. Pensou em Sofia com sua capacidade de amar. E pensou em si mesma, em como tinha crescido através da dor. Roberto adormeceu primeiro, a cabeça apoiada no ombro dela. Mariana ficou acordada mais um pouco. Ainda amava aquele homem? Sim, de uma forma complicada e imperfeita. Confiava nele. Como antes? Não, talvez nunca mais. Mas estava disposta a tentar construir uma nova forma de confiança. Pensou no futuro. Pensou em Júlia se tornando parte real da família. Pensou em festas de aniversário compartilhadas, em natais ampliados. Pensou na possibilidade de netos um dia, crianças que cresceriam sabendo que tinham uma tia Júlia. Não seria fácil. Haveria momentos estranhos, conversas difíceis, mas haveria também amor. E no final, talvez amor fosse suficiente. Não o amor perfeito dos contos de fadas, mas o amor real e imperfeito de pessoas reais, tentando fazer o melhor possível. Mariana finalmente se levantou,
Cobriu Roberto com um cobertor e subiu para verificar as crianças. Caio dormia de bruços, o rosto relaxado. Sofia estava enrolada nos lençóis. Mariana beijou a testa de cada um e sentiu uma onda de amor protetor. Eram seus filhos. Nada mudaria isso. E Júlia também estava se tornando parte dessa constelação de amor. No quarto, antes de dormir, Mariana pegou o celular e escreveu para Júlia. Obrigada por hoje. Foi especial ter você aqui. Você é bem-vinda sempre. A resposta veio quase imediatamente. Obrigada por me aceitar, por dar uma chance a essa situação impossível. Você é uma pessoa incrível e me sinto sortuda por ter você na minha vida. Mariana sorriu no escuro. Era estranho, mas verdadeiro. Em meio a toda a dor, algo bonito estava emergindo. Uma família expandida, cheia de imperfeições, mas também de possibilidades. Deitou-se e finalmente permitiu que o sono a levasse, pensando em Patrícia, a mulher que nunca conheceu, mas que estava presente em tudo aquilo. Pensou em como todas aquelas escolhas difíceis tinham levado até ali. E enquanto dormia, em diferentes partes da cidade, outros membros dessa família também dormiam. Roberto, carregando sua culpa, mas também sua gratidão. Caio, lutando ainda mais aberto a possibilidades. Sofia sonhando com a irmã e aventuras futuras. E Júlia, em seu apartamento, olhando para a foto da mãe, finalmente sentindo que pertencia a algum lugar. O amanhecer viria trazendo novos desafios. Haveria dias ruins onde antigas feridas doeriam. Haveria momentos de dúvida, mas enfrentariam juntos essa família que o destino costurou de formas inesperadas. E talvez, anos depois, quando olhassem para trás, veriam que aquela foto não foi o fim de algo, mas o começo. O começo de uma honestidade mais profunda, de um amor mais consciente, de uma família mais verdadeira. Nem sempre a verdade destrói. Às vezes ela constrói algo novo a partir das ruínas. Mariana adormeceu com esse pensamento, um pequeno sorriso nos lábios, sabendo que o caminho seria longo, mas que já não estava mais perdida nele. Tinha um mapa agora, traçado com suas próprias escolhas, com sua própria coragem. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Mariana, Roberto e Júlia tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor, perdão e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os segredos que carregamos e a coragem necessária para enfrentar verdades difíceis. A vida é cheia de reviravoltas que testam nossa capacidade de amar e perdoar. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre os mistérios do coração humano.